Olha, a pena chamou a atenção porque foram 337 anos. É isso mesmo, 337 anos. Essa foi a pena de um homem condenado em Rio Preto por roubo, estupro e homicídio. Ele fez 17 vítimas e já tinha ficado por 19 anos na prisão pelo mesmo crime. A gente vai ver os detalhes agora na reportagem da Larissa Lima. O criminoso em série compareceu ao júri popular apenas por vídeo no Fórum de São José do Rio Preto. Aos 52 anos, José Antônio Miranda da Silva foi denunciado pelo Ministério Público por 2 homicídios, 7 tentativas de homicídio, 7 estupros, além de crimes de roubo e furto. O delegado responsável pelo inquérito foi uma das testemunhas e relembrou o início das investigações em 2019, após a morte de Sebastiana de Fátima, encontrada carbonizada em janeiro, e de Adriana Melo, assassinada em setembro do mesmo ano. Na época, a gente não conseguiu avançar e chegar na autoria. Só avançou mesmo a partir do momento que a gente identificou uma outra vítima que tinha sido sequestrada, pegada aqui em Rio Preto e levada até Monte Brasível, né? Mas essa sobreviveu. Então ela deu uma descrição para a gente, o autor. A gente também, ela apontou e a gente também conseguiu identificar uma segunda vítima que também teria sido pegada aqui em Rio Preto e levada para o cemitério de Talhados. E com base nessas duas, a gente tinha uma descrição bastante precisa do carro que ele estava usando e da pessoa que era, o porte físico dele. Então, com base nisso, é que a gente começou a pesquisar em sistemas, procurar pela rua realmente um carro que batesse com aquelas características, até que a gente achou. A ex-companheira do acusado testemunhou a favor dele durante o julgamento. Ela afirmou que durante os 9 meses de relacionamento nunca sofreu agressões e que ele passava apenas vários dias fora, o que lhe causava estranheza. Declarações que também foram ditas ao delegado anteriormente. Como os assassinos em séries em geral, né? Ele tem uma vida dupla. Para a família, ele era uma pessoa boa. Tanto é que a gente ouviu realmente a esposa dele, a convivente na época, né? E ela alegava que nunca tinha tido nenhum problema com ele, não era agressivo, nada disso, né? Ao contrário, o problema realmente de que se tornava agressivo era com as vítimas. Segundo a denúncia do Ministério Público, José Antônio estuprava, agredia e matava as vítimas. Ele também responde por 7 tentativas de homicídio e estupros cometidos em Guapiaçu, Talhados e no bairro Vila Toninho. Um desses casos envolveu uma jovem de 22 anos que foi enterrada viva após ser espancada em um canavial entre Uchoa e Ibirá. Crimes marcados por extrema violência, com uso de meios cruéis, que impossibilitaram a defesa das vítimas, que em 2 casos conseguiram sobreviver após fingirem estar mortas. Algumas poucas não tiveram a tentativa de homicídio. Foi só o estupro e realmente a subtração dos objetos que ela tinha. Mas a grande maioria ele tentava matar, sobretudo com esganadura e enforcamento. O réu que participou do júri por videoconferência negou todos os crimes. José Antônio afirmou que não conhecia nenhuma das vítimas e, mais uma vez, utilizou do mesmo argumento da defesa, dizendo que no dia do reconhecimento não tinha ninguém com as características semelhantes às dele. A vítima, para se livrar assim logo do depoimento, pode ter apontado ele ali, porque só estava ele ali de cor negra, Então a vítima pode ter só reconhecido ele por causa desse motivo. E aí eu vou alegar que outros parecidos com ele cometeram o mesmo crime também. A polícia deveria ter investigado e colocado no reconhecimento. Em relação ao veículo, o réu confirmou à juíza que o possuía, mas ao ser questionado sobre o modelo que teria auxiliado na captura dele, preferiu ficar em silêncio. Preso desde 2020 no município de Lucélia, José Antônio já havia cumprido 20 anos de prisão e ganhou a liberdade em 2017. Conhecido como maníaco do Corcel, ele usava a mesma estratégia, oferecia carona às vítimas e depois as levava para pontos afastados. São crimes extremamente atípicos para a nossa região, né? Apesar de tudo, Rio Preto é uma cidade que não está acostumada com essa quantidade de crime em série de uma pessoa só. Então foi isso realmente que nos chocou, sim, porque a violência cometida contra as mulheres era uma coisa absurda, elas sofreram demais realmente, e motivou a investigação a prosseguir até achá-lo, né? Sabe o que é mais revoltante quando a gente traz um caso desse, né? Porque ele já havia cumprido aí uma pena, 20 anos de prisão, foi colocado em liberdade e aí voltou a cometer os mesmos crimes
assassinatos, estupros, roubos. Agora, novamente, ele foi julgado. A pena é gigantesca, né? Mais de 300 anos de prisão. Mas nós sabemos que a nossa legislação é falha, né? Vai ficar preso mais alguns anos e logo está em liberdade novamente, né? Apresentando aí um perigo gigantesco para a sociedade, porque a gente está falando pela frieza que nós estamos vendo aí, né? Pelo que tudo que foi comentado ontem também durante o júri, né? Estamos falando aí de um psicopata, gente, de um maníaco, de um assassino em série, né? E não vai ficar preso por muito tempo, volto a falar para vocês. Vai ficar preso mais alguns anos e depois é colocado novamente em liberdade e vai matar aí outras pessoas. É triste, né? É revoltante, mas não depende de nós aqui, depende dessa lei que não funciona. Porque a gente já viu que ele tinha cometido os mesmos crimes, ficou 20 anos preso, foi colocado em liberdade e não aprendeu nada, pelo contrário, né? Voltou para a liberdade, ficou ainda pior, voltou a cometer ainda mais crimes e a fazer ainda mais vítimas. É terrível isso, né? É terrível. Mas a gente convive, né, com essa revolta todos os dias e com esse perigo também.